Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o socialismo. E aí alguém já deve ter ouvido falar no socialismo, né? E o que seria esse socialismo? Socialismo é uma doutrina econômica e política que nasceu no final do século XVIII na Europa e em contraposição às iniquidades sociais produzidas em larga escala pelo fenômeno da Revolução Industrial. E aí defende o quê? Defende a reformulação da sociedade capitalista, transformando-na numa sociedade justa e igualitária. Então, assim, pessoal, é, o socialismo ele é uma doutrina, né, como disse aí, econômica e política, que traz uma perspectiva de um outro funcionamento da sociedade, de uma outra organização econômica e política, e agora pautada numa busca, melhor dizendo, de uma sociedade mais justa e igualitária. Uma sociedade mais justa na distribuição da renda produzida, em sua maioria, pelos trabalhadores, né? E aí aparece uma crítica muito forte, né, com o capitalismo, né, que seria um sistema selvagem, né, como vai colocar aí muitos sociólogos, né, como Karl Marx, né, e Engels e outros, né, que vão fazer uma crítica ferrenha ao capitalismo por entender que ele explora muito o trabalhador e remunera pouco, não é? Então ele vai elaborar, inclusive, um termo, Karl Marx, na sua obra O Capital, que é o termo do mais-valia. Ou seja, esse termo quer dizer que o trabalhador mereceria ganhar mais do que ele ganha, né, de acordo com as horas trabalhadas por ele, né? Então, essas críticas, elas vão aparecer no momento que, depois da Revolução Industrial, nos primeiros tempos, né, que a exploração do trabalhador era muito grande, uma larga jornada de trabalho, com muitas horas, as condições dentro dessas fábricas insalubres, não é? O pagamento, a remuneração também muito baixa, né? Então a gente vai ver que esse socialismo aí vamos ver aí a origem desse socialismo, né? Ao socialismo é um ideário político e econômico concebido no contexto da Revolução Industrial, aí como já falamos, também foi construído em contestação ao capitalismo, isso aí a gente já falou também, né? A Revolução Industrial, embora seja um marco da modernização da produção de riqueza, foi marcado por, aí a gente já falou, graves violações ao operariado, a questão da precariedade das fábricas, jornadas de trabalho realmente muito grandes, baixos salários, tudo isso que a gente já falou, não é? Já falamos aí, inclusive, do capital como um sistema selvagem, não é? Hoje nós já mudou um pouco disso, de acordo, melhor, diante de muitas lutas sociais, políticas e econômicas que tiveram ao longo do tempo, não é? E aí a gente vê que foi limitada a jornada de trabalho. Hoje nós temos definido, vamos dizer assim, os direitos trabalhistas, a aposentadoria, indenizações em caso de trabalho, etc., né? Sem contar também a vedação, ou seja, a proibição, né, do trabalho infantil, né? Entre outros direitos que foram conquistados ao longo do tempo, né, por os trabalhadores, né? E aí Karl Marx dizia que trabalhadores do mundo univos, né? Ou seja, uma causa trabalhista, né? Uma revolução trabalhista que pudesse dar mais direitos e mais, vamos dizer assim, mais condições para o trabalhador, né? E que ele ganhasse mais por a sua produção. E que essa distribuição dessa riqueza produzida fosse mais justa e mais igualitária. Daí nós vamos ver aí algumas características aí do característica do socialismo, né? Nós vamos ver que as características do socialismo, elas variam conforme a vertente, né, do pensamento. O ponto em comum é a busca da igualdade, mas os caminhos propostos para alcançá-la são distintos. Porque assim, nós vamos ver aí dois tipos de capitalismo, né, principais, que é a ideia do socialismo utópico, que a gente vai ver aqui que combate as desigualdades por meio da reforma do capitalismo, conciliação entre as classes,
cooperação nas relações de trabalho e distribuição dessa riqueza produzida. E utópico, nessa palavra vocês sabem, porque seria algo, só um sonho, algo muito difícil de ser alcançado ou impossível de ser alcançado, né? Vamos dizer assim. Então, nós vamos ver aí o socialismo também científico, enquanto uma vertente evolucionária, esse capitalismo científico que ele propunha, né? Tem características substancialmente diferentes da primeira vertente. O que é que ele propõe isso aqui, né? Combate mas também a desigualdade por meio da extinção do capitalismo. Só que esse aqui já propõe, né, uma extinção do capitalismo. Então esse socialismo utópico, ele já propõe, não é uma reformulação, ele propõe uma extinção e, no caso, uma instauração aí do sistema socialista, né? Uma sociedade sem classes, não é? Que no socialismo, esse socialismo aí científico, é uma vertente revolucionária, portanto, a abolição da propriedade privada, socialização dos meios de produção. Então, a gente vai ver aí que esses dois vão se destacar, que é o socialismo utópico, né? Que vai pregar mais uma reformulação do que a própria extinção. E aí esse que a gente falou aí do socialismo científico, que seria uma vertente mais revolucionária. Essa vertente aí mais revolucionária vai ter grandes adeptos também, né? E a gente vai ver aqui para o final dessa apostila. Então, a primeira corrente de pensamento socialista ela foi denominada socialismo utópico. Ela é desenvolvida na primeira Revolução Industrial. E aí tem aí esse filósofo aí, economista Said-Simon, foi seu principal intelectual, né? Aí nós vemos o compartilhamento na produção e usufruto da riqueza, né? Eles advogavam um Estado forte que ultrapassasse a economia e as instituições fortes que distribuíssem os dividendos do progresso industrial e científico, não é? Então aí ele prega um Estado forte, né, que é interessante, mais forte que os meios de produção, né, e ele fizesse com que esse Estado forte fizesse com que, vamos dizer assim, a renda e a riqueza fosse distribuída de forma igualitária na sociedade, né? Nós vamos ver aí que o segundo teórico mais importante, a gente cita aí Charles Fourier, é outro também. Ele propunha a igualdade absoluta, mas que as diferenças de renda não fossem muito grandes. Então ele propunha a igualdade absoluta, né? Mas que essas diferenças de renda não fossem grandes, ou seja, diferencia um pouquinho do outro, mas ainda com a ideia da igualdade nessa distribuição da riqueza do país. Para os socialistas utópicos, a indústria era o vetor do desenvolvimento econômico e para melhores condições de vida. Então, aí, eles não defendiam a aniquilação do sistema capitalista, né? Então, o socialismo utópico, ele já não defende, não é que ele queria acabar, vamos dizer assim, com o sistema capitalista, ele propunha uma reformulação desse sistema, né? Baseado e que ele fosse mais justo, né? A nomenclatura utópica é decorrente da crítica que Karl Marx e Engels, precursores da segunda vertente socialista, né, no caso aí o socialismo científico, faziam a eles, né? Então, essa ideia que Karl Marx e Engels achavam impossível que eu pudesse haver uma reformulação do sistema capitalista. Eles criticavam o socialismo utópico por apresentar um modelo de sociedade, mas não apontar os instrumentos para que ele fosse colocado em prática. Bem, então assim, gente, nós estamos vendo aí dois tipos de socialismo. Aqui nós vamos ver o socialismo científico, que é um socialismo que é da corrente de pensamento protagonizada por Karl Marx e Engels, esse já no século XIX, né? Então esse mais posteriormente, e vai propor aí, vai colocar aí, por exemplo, a ideia das lutas de classes, né? Que Karl Marx vai estabelecer isso aí muito bem. Ele propõe a compreensão científica de como o capitalismo funciona, né? Para poder substituí-lo por um regime econômico igualitário. Então, para os autores, todos os períodos da história e todos os modelos econômicos foram estruturados sobre a luta de classes. No sistema capitalista, o antagonismo entre opressor e oprimido se apresentou principalmente nos dois grupos. Bom, e aí ele vai dizer, né, Karl Marx e Engels vai mostrar claramente que esse primeiro grupo dos burgueses, os donos do meio de produção, eles explorariam o segundo grupo, que é o dos proletariados, trabalhadores das fábricas, não é, que dispunham da sua força de trabalho,
e trabalhavam demais e recebendo pouquíssimas ou baixíssimas remunerações, né? Então aí vem a ideia de Karl Marx, que essa revolução socialista seria possível por meio da conscientização do proletariado sobre sua condição, essa organização política, né? Ele propunha ainda a abolição da propriedade privada e pela socialização dos meios de produção. Portanto, ele propunha a ideia que esses meios de produção eles fossem socializados, né? O socialismo ele faria uma transição para o comunismo. Então, assim, socialismo e comunismo são dois termos muito parecidos, que é muito conhecido na mídia, se fala bastante desses dois termos, mas eles se diferem um pouco. Socialismo ele seria algo mais anterior ao comunismo, né? Um estágio que prega, claro, vamos dizer assim, uma reformulação do sistema econômico, político, propondo que a massa trabalhadora tivesse mais acesso aos meios de produção, de uma forma mais igualitária, mais justa, propondo acabar, vamos dizer, com essa exploração trabalhista que eles tanto denunciaram. E, portanto, o comunismo viria uma etapa depois, um estágio posterior, tá certo? Então, assim, pessoal, no momento aqui é só que eu queria falar sobre nessa primeira parte. Em seguida, a gente vai falar em outro momento sobre mais um pouco sobre o socialismo e responder as questões, tá certo? Forte abraço, espero que tenha entendido um pouco e em breve nós teremos mais conteúdo.